Oi, gente! Estamos em mais um quadro do SIC Apresenta e hoje estou acompanhada da Renata Canzi e da Milena para falarmos então do teu negócio de arquitetura. Conta um pouquinho mais como que foi entrar nesse mercado e como que é a tua história profissional. Muito bem, é um prazer enorme estar falando com vocês e apresentar o nosso escritório a todos os associados da nossa SIC, né, que é essa entidade que a gente admira e valoriza. E eu, Renata, estou formada há quase 17 anos, faço 17 anos nesse ano e atuando desde então. E o nosso escritório, o Renata Canzi Arq Decor, ele existe há 7 anos, completamos 7 anos agora em abril. Eu digo que é a mesma idade do meu filho, porque eu montei esse escritório gravidíssima, então não tem nem como esquecer, quantos anos o nosso... Exatamente, foi uma virada de chave realmente, e desde então trabalhamos com variados projetos, e na seguida de eu ter aberto o escritório, a Milena, assim como outras muitas meninas, entraram no nosso escritório para estagiar e eu tive a grata notícia de ela querer continuar comigo pós-formada. Então hoje somos parte desse escritório. Eu não digo que ele é um escritório só meu, ele é um escritório nosso. Eu e a Milena como arquitetas à frente do Renata Canzi Arq Decor. Nós trabalhamos com projetos arquitetônicos, mas o nosso foco e a nossa adoração são os projetos de interiores, assim como os projetos cenográficos, que é uma tendência que agora está chegando mais para o nosso tipo de projeto. Então, nós atuamos em todos os nichos de projeto, mas, obviamente, como todo arquiteto, a gente tem as nossas preferências também, mas atendemos de uma forma geral. E falando nos diferenciais de vocês, o que vocês podem notar que é a cerejinha do bolo da Renata Canzi Arq Decor? Então esse é um dos nossos diferenciais, que é realmente pôr a mão na massa. A gente não tá ali só na parte do projeto, do acompanhamento, a gente tá ali em todo o detalhe, para deixar bem do jeito que o cliente sonhou e que ele esperou do nosso projeto. Realmente, um dos nossos diferenciais foi pôr a mão da massa lá na FenaChamp, que a gente participou lá, fez toda a parte de projeto, cenografia. E é muito importante a FenaChamp para nós, porque a Rê era uma das soberanas em 2009. Isso aí. Então esse projeto, assim, ele foi um divisor de águas no nosso escritório. Não que a gente nunca tivesse feito antes, sim, a gente já tinha trabalhado com projetos de eventos e cenografias, mas ele é um projeto importante porque é um projeto que não tem um único cliente, E a cidade toda, os visitantes todos, a nossa comunidade é o nosso cliente porque puderam desfrutar desse espaço. Então foi uma responsabilidade muito grande que nós abraçamos e pretendemos continuar abraçando esse projeto, assim como outros que surgirem nesse nicho de mercado. Tendências vêm e vão, Hoje em dia, qual que a gente pode prestar mais atenção e também daqui a pouco pôr a mão na massa em casa, É uma dica bem bacana que a gente gostaria de dar, tanto na parte do trabalho, Quando a gente está trabalhando, eu vejo que isso é uma tendência, assim, a palavra tendência, às vezes, ela é muito curta, muito, começa e termina, mas não, é uma necessidade, tanto na parte do trabalho quanto na nossa casa, pós-pandemia. Notamos isso pós-pandemia, quando as pessoas realmente ficaram em casa, tanto para trabalhar quanto para usufruir do próprio lar. E essa questão do aconchego, Vamos falar das nossas residências, dos nossos lares. Nós trabalhamos o dia todo na rua, correndo ou dentro de um escritório, na frente de um computador, falando com inúmeras pessoas, em todos os nichos de trabalho. E quando a gente chega em casa, o que a gente quer? Relaxar. A gente precisa de um momento de paz. Então, a nossa dica é que quando a pessoa estiver montando o seu próprio lar, que ela busque referências e aplique ao seu projeto projetos com afetividade. E afetividade é uma coisa bem pessoal. Por exemplo, eu e a Milena gostamos bastante de vegetações. A gente fecha bastante o nosso gosto, então o nosso lar, a nossa casa, ela vai ter bastante essa questão da vegetação.
sabe? Porque é uma coisa que nos traz afetividade. Então, uma dica é focar bem no que é afetivo, porque a gente precisa chegar em casa e se sentir muito bem, relaxado, descansado, para no dia seguinte começar a lida toda de novo, né? A gente busca entender o que o cliente precisa, sabe? O que ele deseja. E muitas vezes alguns clientes não chegam zerados, né? Eles não sabem o que querem, o que buscam, então a gente vai inserindo, porque para nós, a gente sempre diz que o sim e o não, ele tem o mesmo peso. Então, o sim, ok, estamos no caminho certo. O não, peraí, vamos lá, né? Por quê? Então, a gente busca entender o que o cliente quer. Essa questão de tendência, há alguns anos atrás, a gente lidava bastante com formas retas, né? Eu não sei se vocês lembram, mas era mobiliário reto, aquele branco, aquele cinza, aquela coisa que não era aconchegante. A gente sempre tentou, mesmo que não fosse uma tendência na época, aplicar coisas, materiais mais quentes, a madeira e algumas vezes até o arredondado, a forma orgânica, numa época que nem se usava isso. E hoje a gente sabe que é super usual, né, esse tipo de elemento. E por ser uma tendência da época, as pessoas nos diziam, não, quero reto, quero, né? Coisa que hoje já mudou. Então, a gente busca seguir, sim, estar sempre dentro do Pantone do ano, que é algo que acho que conta muito, porque decoração e moda estão, né, ligadas, atreladas, mas buscar realmente essa questão pessoal do aconchego, do conforto, dessa questão do orgânico mesmo, para deixar o mais confortável possível o ambiente da pessoa. Falando em projetos residenciais, pegando essa parte, né, do belo e também do funcional, que dica você poderia dar para projetos residenciais? É muito importante a gente ter uma iluminação quente, algo que deixe bem acolhedor, misturado, claro, com os materiais, para trazer realmente o aconchego para o lar de cada um. Não só do lar, como trabalho e tudo mais. Algo eficiente, né? A iluminação, ela, eu vou dizer que é o ponto alto de um projeto. Pode ter o mobiliário mais lindo que tu tiver, o estofado, né, de assinatura, mas se tu não tiver uma iluminação, primeiro, eficiente e segundo, aconchegante, o teu projeto, ele desanda. Então, assim, sempre, obviamente que em cozinhas industriais, restaurantes de alto tráfego, né, que tu precisa entrar, comer e sair, a gente usa a iluminação correta. Escritórios também existem, né, regras de temperatura, de cor, né, mas assim, residências, ambientes aconchegantes, sempre uma luz um pouco mais quentinha, partindo de um 3000K, né, que já começa a se tornar um branco quente, né, e aí vai aumentando o grau até um 2.700, 2.400K para deixar bem aconchegante. Isso é fundamental, pontuar a iluminação para ser eficiente e aconchegante. E vocês comentaram, né, mesmo que sem intenção, fatos marcantes, que foi a virada de chave ali da sua gestação com aqui do escritório também, a participação da cenografia da FenaChamp. Mas temos talvez outra história que marca e emociona vocês hoje? Eu vou te dizer que todo projeto nos emociona. Mas temos cases de bastante sucesso, que são restaurantes que fizemos para um cliente super especial, que vou dizer que exigiram muita dedicação, muito entendimento, muito desprendimento da nossa parte, e que também são cases assim maravilhosos de sucesso, porque os restaurantes estão abertos até hoje, funcionando a pleno vapor. Então esses são casos assim que a gente relembra com muito carinho, quando a gente se coloca sempre à disposição de quem quiser conhecer o nosso escritório. Nós somos pessoas bem acessíveis. Se tiver dúvidas sobre projetos, sobre o nosso atendimento, sobre a nossa forma de conduzir o teu projeto, a gente está à disposição para explicar o que for, tá? Para deixar sempre as pessoas confortáveis e que a gente seja contratada não somente assim, não por valor. A gente sempre gosta de frisar isso. Nós queremos ser contratados porque nós temos que ser as arquitetas ideais para o projeto. Se nós não formos, está tudo bem. Existe o arquiteto ideal para cada cliente. Então, eu acho que é muito de feeling isso, mas nós sempre estamos à disposição para atender de total
né, de qualquer forma, os nossos clientes da melhor forma possível. A SIC agradece esse bate-papo, né? Conhecer um pouquinho mais da história do escritório, que é lindíssimo. Obrigada. Né? E desejamos felicidade, sucesso e que vocês tenham uma trajetória ainda mais longa. Para todos nós, obrigada. A gente que agradece a oportunidade de participar desse quadro de vocês. A gente já tinha dado uma stalkeadinha, né? A gente já tinha visto até alguns clientes lá e disse, será que vai chegar a nossa vez? E chegou, então nós somos muito gratas a todos vocês. Obrigada de coração. Obrigada, até o próximo. Tchau, tchau.